Um acordo estava assinado. A Casa Branca havia confirmado. O Irã havia confirmado. O Paquistão havia mediado cada detalhe. 10 pontos, 2 governos, uma janela de paz. E então, poucas horas depois, Beirute estava em chamas. O que você está prestes a ver não é uma teoria. É uma sequência de eventos que aconteceu em menos de 24 horas e que mudou o rumo de uma guerra que o mundo inteiro tentava parar. A pergunta que ninguém consegue responder com clareza é essa: quem realmente decide quando essa guerra acaba? Trump, Netanyahu, o povo que está morrendo? Essa pergunta vai ficar no ar por alguns minutos, porque a resposta é mais perturbadora do que parece. E antes da gente continuar, se esse tipo de conteúdo te faz pensar, pode se inscrever e deixar o like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam ver o que está acontecendo. Em outubro de 2024, o Paquistão assumiu um papel silencioso mas crítico. Um país com arsenal nuclear, com relações diplomáticas nos dois lados, propôs uma mediação direta entre Washington e Teherã. 10 pontos foram negociados. 10 condições aceitas. A Casa Branca confirmou internamente. O governo iraniano sinalizou aprovação. O mundo não sabia ainda, mas por algumas horas havia uma chance real de silêncio. Aí vieram os aviões. Não foi um ataque isolado. Em menos de 12 horas após o anúncio interno do cessar-fogo, Israel lançou uma série de bombardeios em Beirute. Bairros residenciais, hospitais, rotas de fuga. Centenas de mortos confirmados só naquela noite. E aqui começa o padrão estranho, porque isso não foi a primeira vez. Existe um ex-oficial de contra-terrorismo do próprio governo Trump. Alguém que viveu por dentro da inteligência americana, que começou a falar sobre algo que ninguém queria ouvir. Seu nome é Joe Kent, e o que ele disse foi isso: toda vez que os Estados Unidos se aproximam de um acordo com o Irã, uma liderança iraniana é eliminada, e o caminho sempre leva de volta a Israel. Isso é uma acusação grave. E Kent não é um blogueiro, é alguém que trabalhou com inteligência dentro do governo que hoje está no poder. Então a pergunta se expande: se isso é um padrão, quem está no controle da narrativa? Enquanto isso, no Líbano, os números subiam. 200 mortes, 500, 800. Hospitais relatando ataques diretos, ambulâncias destruídas, jornalistas mortos em campo. A ONU pediu pausa. Líderes europeus pediram pausa. O Papa pediu pausa. Israel continuou. E Trump? Trump estava em silêncio. Aqui é onde a história fica estranha de verdade. Porque Trump e Netanyahu não são exatamente aliados simples. Eles têm história, têm tensão, têm interesses que nem sempre se alinham. E há pessoas dentro do próprio círculo de Trump que começaram a questionar em voz alta: até onde vai a influência de Israel sobre a inteligência americana? Essa pergunta ficou sem resposta oficial, mas ela já havia sido feita. E isso por si só já diz muito. Vamos falar do Líbano por um momento. Não dos líderes, não dos acordos, das pessoas. 1,3 milhão de pessoas deslocadas em poucas semanas. Pense nisso. Põe 3 milhões. É como esvaziar uma cidade inteira do Brasil. São Luís, Maceió, Natal. E colocar todo mundo na rua. Sem destino, sem data de volta. Há relatos de famílias que fugiram de um bairro bombardeado e chegaram a um abrigo, que também foi bombardeado. Há relatos de jornalistas usando coletes com a palavra press, em letras grandes, que foram atingidos mesmo assim. Há relatos de locais religiosos destruídos, lugares que historicamente nunca são alvos, em nenhuma guerra. E no meio de tudo isso, o Tribunal Penal Internacional tomou uma decisão histórica. Emitiu um mandado de prisão internacional contra Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra. Um primeiro-ministro em exercício, com um mandado de prisão internacional, continuando a guerra. Por quê? Por que Netanyahu não para? Essa é a pergunta que analistas políticos, jornalistas e até aliados de Israel estão tentando responder há meses. E existe uma resposta que ninguém gosta de dizer em voz alta, mas que aparece em documentos, em análises, em declarações de ex-membros do governo israelense. Netanyahu enfrenta julgamento por corrupção dentro de Israel. Um julgamento que foi pausado por causa da guerra. Enquanto houver guerra, há estado de emergência. Enquanto há estado de emergência, o julgamento espera. Enquanto o julgamento espera, Netanyahu governa. E isso não é especulação. Isso está nos registros judiciais israelenses. E no sul do Líbano, tropas israelenses continuam avançando. Territórios sendo ocupados.
fronteiras sendo redesenhadas no chão. Então voltamos à pergunta do início. Quem decide quando essa guerra acaba? Agora você tem as peças. Um acordo mediado pelo Paquistão, destruído horas depois por bombardeios. Um padrão documentado de negociações sabotadas no momento certo. Um primeiro-ministro com mandado de prisão internacional e processo por corrupção pausada. 1,3 milhão de deslocados. Mais de 2.200 mortos confirmados. Trump em silêncio. O mundo condenando. A guerra continuando. A resposta que emerge não é confortável. Não porque seja uma teoria conspiratória, mas porque está documentada, declarada, registrada. E o mundo continua assistindo como se fosse inevitável. Netanyahu não precisa de uma vitória militar para sobreviver politicamente. Ele precisa que a guerra não acabe. Que enquanto a guerra não acaba, Beirute queima. Famílias dormem em carros e acordos de paz morrem antes de serem anunciados. O Oriente Médio não está em guerra, porque o ódio é inevitável. Está em guerra porque para alguns, poucos, mas poderosos, a paz é mais perigosa do que as bombas. Essa é a verdade que ninguém quer colocar na primeira página. Mas ela está aqui, nos números, nos registros, nos padrões. E agora, você também viu. Se inscreve no canal e deixa o like. Pode parecer simples, mas é exatamente isso que faz conteúdos como esse continuarem existindo e alcançando mais pessoas.